Se você leva o sucesso a sério, o primeiro passo é abandonar o hábito de ficar observando a vida dos outros. É comum comparar as conquistas, o estilo de vida, o ritmo de cada um e se perguntar por que você ainda não alcançou o que deseja. Entretanto, cada segundo dedicado a olhar para fora é um segundo perdido na construção do que é seu. A verdade é que concentrar sua atenção nos outros gera distração, enquanto focar em si mesmo traz direção. Quando você abandona a corrida pelos prazos alheios e passa a investir em seu próprio caminho, tudo se transforma. O sucesso não surge da comparação, mas da clareza, disciplina e do trabalho que realmente impulsiona seu progresso. Em instantes, compartilharei as mudanças internas que diferenciam aqueles que se perdem em observar os demais daqueles que se concentram exclusivamente em seu próprio desenvolvimento. Você aprenderá a abandonar as comparações, silenciar os ruídos das opiniões externas e treinar sua mente para manter o foco na sua própria trajetória, mesmo em meio às distrações. Imagine por um momento estar no centro do seu próprio universo. Tudo o que acontece ao seu redor, todos os objetivos que você almeja e todas as visões que guarda começam com você. Isso não é apenas uma metáfora, mas uma verdade poderosa. Sua vida se desenrola conforme as ordens que você estabelece, mas isso só acontece se primeiro você comandar sua mente. Dediquei minha vida a estudar as mentes dos indivíduos mais bem-sucedidos do mundo, industriais, inventores, presidentes e filósofos. Sem exceção, todos iniciaram sua jornada rumo à grandeza não com dinheiro ou influência, mas com um propósito definido e uma crença inabalável em seu próprio potencial. Cada um deles tomou uma decisão: tornar-se o mestre de seu próprio destino. Andrew Carnegie, por exemplo, nasceu na pobreza, em uma pequena cabana na Escócia. Ao chegar à América, ele não possuía riqueza, conexões familiares, nem uma educação formal. Contudo, carregava em si uma visão ardente, um desejo tão intenso que se recusava a ser apagado pelas circunstâncias. Carnegie compreendeu algo que muitos não percebem. As maiores limitações na vida não vêm do mundo exterior, mas dos limites que nós mesmos impomos em nossos pensamentos. Carnegie não desperdiçou tempo se comparando aos outros. Ele não invejou as conquistas dos que vieram antes dele, nem se intimidou diante de pessoas aparentemente mais instruídas, experientes ou favorecidas pelo destino. Ao invés disso, voltou seu olhar para dentro, estudou a si mesmo, dominou seus pensamentos e concentrou toda a sua energia física e mental na visão que escolheu seguir. Ele firmou seus pés no centro de seu universo e fez o mundo se ajustar à sua vontade. Essa é a lição que quero que você adote. Pare de olhar para o lado. O sucesso do seu vizinho, as promoções dos colegas, as realizações dos amigos ou os elogios recebidos por outros não definem seu potencial. Você não está aqui para viver o sonho de outra pessoa, mas para despertar o seu próprio. Cada vez que você compara seu progresso com o dos demais, entrega um pedaço do seu poder, deslocando o centro do seu universo para fora de si mesmo. E uma vez que seu foco se afasta do seu mundo interior, seus pensamentos se dispersam, suas ações se tornam reativas e os resultados se tornam inconsistentes. É possível perceber o quão perigosa essa armadilha pode ser. Você precisa retomar o controle da sua mente e acreditar, com absoluta convicção, que suas ideias, valores e ambições têm importância, mais do que as opiniões alheias, mais do que os resultados atuais e mais do que qualquer medo ou dúvida. Quando você passa a agir a partir desse centro, a vida deixa de acontecer com você e passa a acontecer para você. Seus pensamentos ganham clareza, sua visão se afina e suas ações se alinham com um propósito, enquanto o universo, por mais misterioso que seja, começa a responder.
Toda grande mudança começa de dentro para fora. Todo sucesso é criado primeiro no invisível reino do pensamento. Antes que um arranha-céu se erija, o projeto é desenhado. Antes que uma fortuna seja feita, a visão é formada. E antes que o homem se torne poderoso, ele se torna disciplinado em seu pensamento. Assim, pergunto, qual é a visão que você carrega dentro de si? Qual ideia arde tão intensamente em seu coração que você simplesmente não consegue deixá-la de lado? Não questione se isso é possível, questione se é realmente seu. Se é verdadeiramente seu, você deve parar de esperar por permissão, sinais ou comparações, hesitações e dúvidas. Tome as rédeas do seu mundo interior e proclame ser o mestre do seu destino. Você não está aqui para imitar ninguém, mas para criar. Lembre-se, as maiores almas da história não se elevaram por seguirem os outros, mas por ouvirem sua própria voz interior. Essa voz sempre esteve com você, esperando que você a ouça. Mantenha-se firme, olhe para dentro e comece a construir a vida única que somente você pode criar. Jamais esqueça, você é o centro do seu universo. A importância de acreditar em si mesmo é algo que atravessa a história. Aqueles que atingiram as maiores alturas e deixaram marcas indeléveis no mundo, compartilharam uma qualidade extraordinária, uma fé inabalável em si mesmos. Essa crença não era arrogância nem ego, era uma convicção interna de que sua visão valia a pena ser perseguida, independentemente dos obstáculos, dos custos ou dos fracassos. Thomas Edison, por exemplo, experimentou mais de 10.000 tentativas fracassadas antes de finalmente conseguir criar a lâmpada elétrica. Enquanto muitos teriam desistido diante das inúmeras dificuldades, Edison possuía algo que todos os grandes realizadores devem cultivar: a convicção de que suas ideias eram valiosas. Edison não se mediu com aqueles que desistiram, nem se queixou da demora que para outros parecia um caminho mais fácil. Ele compreendeu algo que poucos conseguem perceber: o fracasso não é um veredito final, mas um feedback. Cada tentativa mal-sucedida aproximava-o do domínio de seu ofício, contribuía para o refinamento de seu sonho. Essa é a mentalidade que você precisa adotar. Dentro de você reside uma semente de grandeza que aguarda para ser reconhecida e cultivada com persistência, disciplina e coragem. Porém, acima de tudo, ela depende de sua fé. Essa fé não é um luxo reservado a poucos. Ela é a base sobre a qual se constrói qualquer progresso. Sem ela, as ideias permanecem como simples desejos. Os objetivos são fantasias e os maiores talentos se perdem no esquecimento. Entenda que dúvidas e medos não são sinais de fraqueza, mas sim parte integrante da jornada. Cada pessoa que alcançou algo grandioso passou pelo vale da incerteza. Porém, elas seguiram em frente, recusando-se a deixar que o medo assumisse o comando. Em vez disso, reforçaram sua crença até que sua visão se transformasse em realidade, mantendo-se fiéis ao seu sonho, mesmo quando ninguém mais o fazia. Então reflita: o que você realmente acredita sobre si mesmo? Você acha que é capaz de mais? Acredita que seus sonhos são válidos, que seus esforços possuem significado e que suas ideias merecem ser perseguidas? Se a resposta for sim, então haja de acordo. Fale, ande, planeje, pense, mova-se e construa como alguém que tenha convicção de que o sucesso já é seu, desde que você se recuse a desistir. Não espere que o mundo venha validá-lo. Essa é uma armadilha. A validação começa no exato momento em que você decide acreditar em seu próprio potencial, em seu caminho e em suas possibilidades. A partir daí, o sucesso começa a se aproximar. Pessoas, oportunidades, ideias e recursos surgem não por acaso, mas como consequência desse novo posicionamento. O segredo que os grandes realizadores sempre souberam é que a crença não é um mero sentimento, mas uma escolha diária,
uma decisão tomada a cada momento. Quanto mais você opta por acreditar, mais forte se torna, mais imparável fica e mais descobre a vastidão de seu potencial. Acredite em si mesmo, não amanhã, nem quando se sentir preparado, mas agora, pois tudo o que você busca aguarda do outro lado da crença. Abra essa porta, atravesse o limiar e permita que o mundo testemunhe o poder de uma mente convicta. Imagine navegar por um vasto oceano sem um leme. O vento muda, as ondas o arrastam em direções incertas, e cada movimento acaba sendo apenas uma reação às circunstâncias, sem controle ou rumo fixo, apenas deriva. Esse é exatamente o destino de muitos que vivem sem metas claras, reagindo à vida em vez de direcioná-la. Contudo, os grandes realizadores, construtores de impérios e legados, seguiam uma única regra: definir o destino antes mesmo de iniciar a jornada. Walt Disney, um nome conhecido em todos os cantos do mundo, é sinônimo de criatividade e encantamento. Poucos se lembram, porém, de quantas vezes ele foi rejeitado antes de obter o sucesso. Foi demitido de um jornal por supostamente faltar imaginação, enfrentou a falência, traições e inúmeras portas fechadas. Mesmo assim, Disney permaneceu fiel a um único princípio, uma visão clara. Ele soube, desde muito cedo, o que queria construir, enxergando esse sonho com detalhes na mente muito antes que o mundo acreditasse ser possível. Essa clareza foi seu guia. Quando você sabe exatamente o que deseja, convoca toda a força de sua mente para alcançá-lo. O mundo passa a ser filtrado de maneira distinta. Oportunidades são percebidas, distrações são descartadas e a energia flui na direção dos seus objetivos. Um sonho vago gera resultados incertos, mas uma meta bem definida, escrita e revisitada diariamente, transforma-se em uma força natural, um contrato vivo entre você e o seu futuro. Por isso, reflita. Para onde você está indo? Essa não é uma pergunta a ser respondida de forma leviana. Ela exige introspecção profunda. Você precisa clarear o que realmente deseja, não o que os outros esperam, nem o que o medo permite, mas o que arde em seu íntimo. Seja a independência financeira, a maestria em sua área, liberdade, contribuição ou deixar um legado, anote isso. Não permita que permaneça apenas como um pensamento fugaz. Quando escrito, esse objetivo se torna uma âncora, lembrando-o diariamente de quem você é e de para onde está caminhando. Faça dele sua estrela guia nas noites mais escuras, trazendo ordem ao caos, disciplina às suas ações e certeza às suas escolhas. Sem metas definidas, é como se você fosse um navio sem vela, vulnerável a qualquer rajada de vento ou tempestade. Mas, com um objetivo claro, você se transforma num criador, num construtor, num conquistador do seu próprio destino. A clareza não é um dom inato, mas uma disciplina que deve ser praticada e fortalecida. Viva por ela, e logo você olhará para trás, não com arrependimento, mas com orgulho, por ter sabido exatamente para onde estava indo e ter chegado lá. Resiliência e o poder da persistência. Quando se menciona o nome de Abraham Lincoln, imediatamente se evoca a imagem de um dos líderes mais reverenciados da história. Contudo, muito antes de ocupar o cargo mais alto do país, Lincoln percorreu um caminho repleto de fracassos, rejeições e dores. Ele enfrentou perdas, fracassou em negócios e suportou tragédias pessoais profundas. Por todos os padrões, havia razões de sobra para que ele tivesse desistido. Mas Lincoln persistiu. Por que ele continuou? Porque compreendeu algo que muitos ignoram. O fracasso não o definia, e a persistência era a chave para transformar as adversidades em degraus para a grandeza. Cada revés não era um fim,
mas um desvio que o preparava para um retorno mais forte. Ele encarava cada derrota como um convite para crescer, refletir e voltar ainda mais determinado. Essa força de vontade inabalável é o que o transformou de um homem marcado pela vida em um líder eterno. Esse mesmo princípio se aplica a você. A jornada rumo à grandeza não é uma linha reta, tampouco é pavimentada com conforto ou facilidade. Ela é acidentada, imprevisível e muitas vezes implacável. No entanto, é justamente nos desafios que reside um segredo. São esses obstáculos que servem de campo de provas para o seu eu futuro. Quando dificuldades surgem, como inevitavelmente acontecerá, você tem duas opções: recuar ou se elevar. Pode permitir que a tempestade destrua sua vontade ou deixá-la esculpir seu caráter. Aqueles que alcançam a grandeza não evitam a adversidade, mas persistem diante dela. Cada dificuldade ensina, cada fracasso aprimora e cada queda fortalece sua resiliência. A resiliência não é algo com que se nasce, mas sim algo que se constrói. Ela é forjada nas chamas da adversidade, nos momentos em que tudo em você clama por desistir, mas algo maior sussurra para continuar. Ao persistir, você não só se fortalece fisicamente, mas também interiormente, descobrindo que é capaz de mais do que jamais imaginou. A dor se torna passageira enquanto o progresso permanece. Pense em grandes figuras da história: Lincoln, Edison, Mandela, Roosevelt. Todos enfrentaram inúmeros desafios e foram advertidos de que não conseguiriam. Contudo, cada um deles persistiu, transformando as dificuldades em símbolos do que é possível quando alguém se recusa a desistir. Agora pergunto a você: o que definirá a sua trajetória? Será que serão os fracassos, os momentos em que as coisas não saíram como esperado? Ou será a maneira como você reage a esses episódios? Você vai se erguer, assim como Lincoln, demonstrando por suas ações que nenhuma tempestade pode destruir o espírito de quem se recusa a ser derrotado. Não deseje uma vida fácil, mas sim a força para viver uma vida com significado, propósito e impacto. Essa vida exige resiliência, persistência e uma fé inabalável na jornada. Não permita que a comparação roube o seu poder. Quando você se mede pelos padrões dos outros, diminui seu valor único e turva a visão que é exclusivamente sua. Lembre-se, sua jornada é singular. Ninguém mais viveu sua vida, travou suas batalhas ou sonhou seus sonhos. Portanto, o sucesso alheio não pode definir quem você é. Ray Kroc, por exemplo, o homem responsável pelo crescimento global do McDonald's, compreendeu essa verdade. Ao descobrir um pequeno quiosque administrado pelos irmãos McDonald, ele não se comparou a outros empresários ou se questionou se seria capaz de igualar o sucesso deles. Em vez disso, concentrou-se no que ele próprio podia construir. Enxergou uma visão onde outros viam apenas um simples estabelecimento de hambúrgueres e perseguiu essa visão com determinação quase inabalável. Kroc transformou aquele humilde quiosque em um império, porque seus olhos estavam voltados para o futuro, não para os números ou conquistas dos demais. A comparação é um ladrão de alegria, que turva a mente e envenena o progresso. Ao se comparar, você enxerga apenas os destaques dos outros, ignorando as dificuldades e desafios que também enfrentaram. Dessa forma, acaba esquecendo que o seu caminho se desdobra no tempo certo. Ao focar na linha do tempo alheia, você abandona a sua própria, perseguindo metas que nunca foram suas, e com isso se sente exausto, frustrado e perdido. Não por fracassar, mas por deixar de ser você mesmo. Seu propósito não é imitar ou superar os outros, mas sim se tornar a melhor e mais autêntica versão de si mesmo. Essa transformação não ocorre através da comparação, mas sim através da criação. Compare-se somente com quem você foi ontem. Cresceu, aprendeu e se aproximou do seu propósito? Se sim, então você está avançando, mesmo que o mundo ainda não perceba.
aprendizagem contínua e adaptabilidade. A vida não recompensa aqueles que se prendem à rigidez, mas sim os que permanecem curiosos, flexíveis e comprometidos com um crescimento contínuo. O mundo está sempre em movimento, e os que atingem a grandeza não são os que se opõem à mudança, mas sim os que se adaptam a ela. Henry Ford, por exemplo, nasceu em meio a condições modestas e não teve o sucesso entregue a ele de bandeja. Ele o conquistou por meio de um desejo insaciável de aprender, aprimorar e inovar. Ford nunca se contentou em aceitar o mundo como estava. Ele visualizava o que poderia ser e se dedicava a descobrir o necessário para construir esse futuro. Seu êxito não se resumiu a uma ideia brilhante, mas a sua constante curiosidade e a crença de que o aprendizado nunca tem fim. Ele fazia perguntas, testava, estudava e se adaptava, transformando não apenas sua própria vida, mas também a forma como o mundo via a indústria, o transporte e o progresso. Essa é a trajetória que você deve seguir. Nunca se acomode com o que já sabe, pois, no momento em que você para de aprender, inicia-se o seu declínio. O sucesso é dinâmico, evoluindo com o mundo, e você deve evoluir junto, cultivando paixão e propósito. A paixão é o coração pulsante do sucesso duradouro, o fogo invisível que impulsiona sua jornada e transforma tarefas comuns em missões inspiradoras. Sem ela, cada atividade torna-se um peso e cada obstáculo parece intransponível. Contudo, quando a paixão está no centro do seu trabalho, tudo se transforma. Tarefas ganham significado, longas horas energizam e desafios se convertem em enigmas a serem solucionados. Helen Keller é um exemplo marcante dessa verdade. Apesar de ter perdido a visão e a audição muito cedo, ela não se deixou vencer pelas limitações. Ao contrário, transformou-se em uma fonte de inspiração para milhões, demonstrando que a paixão pode converter limites em pontes para o sucesso. Procure aquilo que acende o fogo em sua alma, algo que faça você perder a noção do tempo, que torne as dificuldades secundárias diante do entusiasmo. Essa é sua vocação. E uma vez descoberta, ela precisa ser cultivada e protegida, servindo como bússola tanto para sua carreira quanto para sua vida pessoal. O poder do pensamento positivo. Sua mente é a ferramenta mais poderosa que você possui, não apenas um receptáculo de pensamentos, mas a criadora da sua realidade. O que você pensa de forma consistente molda quem você se torna e o que atrai para a sua vida. Norman Vincent Peale defendeu essa ideia, ensinando que o pensamento positivo não é um otimismo ingênuo, mas uma disciplina transformadora que converte adversidades em oportunidades. Ao cultivar uma mentalidade positiva, você passa a encarar os desafios como degraus para o sucesso, e os obstáculos se transformam em lições valiosas. Em vez de se perguntar por que algo deu errado, questione o que cada situação tem a ensinar. Essa mudança sutil, porém poderosa, desbloqueia sua criatividade, resiliência e fé. Uma mente imersa em positividade atrai soluções e oportunidades, abrindo portas que permaneciam fechadas sob o peso do pessimismo. Não se trata de negar a realidade ou ignorar a dor, mas de enfrentá-las com força e esperança, sabendo que a cada pensamento positivo você constrói um futuro melhor. Agindo com decisão, conhecimento, por si só, não transforma a vida. Sonhos, por mais vívidos e inspiradores que sejam, não se concretizam sem ação. A diferença entre aqueles que apenas imaginam e os que realizam está na capacidade de agir com determinação. Ao longo da história, os que deixaram uma marca não foram necessariamente os mais educados ou talentosos, mas sim os que tiveram a coragem de agir enquanto outros hesitavam. Amelia Earhart, por exemplo, não se limitou a sonhar com o voo. Ela decolou. Em uma época em que as mulheres eram desencorajadas a seguir a aviação,
Ela quebrou barreiras e inspirou gerações com seus atos. A hesitação é o inimigo do progresso. Quanto mais você adia suas ações, mais espaço dá para que o medo e a dúvida cresçam. A decisão de agir, mesmo que em pequenos passos, constrói a base para cada realização. Cada ligação, cada escolha ousada, cada movimento, por menor que seja, é um tijolo na edificação do seu futuro. Por isso, não espere por condições perfeitas, elas jamais surgirão. Seja decidido, haja com clareza e reconheça que cada passo, mesmo acompanhado de tropeços, o aproxima de seus objetivos. Concluindo, seja o autor da sua história. Você é o autor do seu destino. O sucesso não está em vencer a corrida dos outros, mas em trilhar sua própria jornada com integridade, paixão e propósito. Concentre seu foco, silencie as vozes externas e libere seu potencial. Seu futuro espera pelo passo corajoso que somente você pode dar. Está pronto para transformar sua vida e deixar sua marca no mundo?